Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? No vídeo de hoje, nós trataremos sobre um conteúdo muito importante e que foi o segundo tema escolhido lá na enquete do meu canal do Telegram, os gêneros. Esse tema tem extrema relevância em qualquer nível de ensino de língua portuguesa, principalmente por ser cobrado em diversas seleções, como, por exemplo, o Prof. Letras, o Enem, seleções de mestrado e de doutorado em linguística e vários outros tipos de seleção. Além disso, esse tema é muito presente na vida dos professores em atuação em sala de aula, pois os gêneros estão presentes na vida dos falantes e são uma importante ferramenta, um importante recurso linguageiro de manifestação de textos. É através dos mais diversos gêneros que representam as práticas sociais que os textos acontecem de fato, se materializam. E são eles que nos permitem interagir nas mais diversas situações de comunicação, escolhendo o gênero adequado para tal fim, para cumprir aquele propósito comunicativo. Esse vídeo tem uma função de ser bastante introdutório, apenas pincelando algumas características fundamentais do gênero e também para trazer à tona discussões mais atuais acerca desse conceito. Vamos então estudar comigo? Inicialmente, você deve estar se perguntando, Mayara, por que gêneros e não gêneros textuais, gêneros discursivos ou gêneros textuais discursivos? Essa foi uma pergunta que surgiu após perceber que a professora Mônica Cavalcante optava por falar somente gêneros e não gêneros textuais ou gêneros discursivos. Essa escolha não se dá por acreditar que os gêneros não têm um padrão que o materializa, nem também exclui todo o aspecto discursivo das práticas envolvidas na utilização de determinado gênero. Não é nada disso. Na verdade, optar por chamar gênero significa conceber essas duas coisas ao mesmo tempo, mas não escolher ser, por exemplo, um analista da textualização ou um analista do discurso. Significa perceber de que modo a linguística textual atual, à qual eu me filio, faz, de certa forma, uma interface entre os aspectos textuais e discursivos. A depender dessa vertente da análise do gênero, a preocupação é muito grande por essas estratégias de textualização, por isso que essas perspectivas chamam esses gêneros de gêneros textuais. E, por outro lado, através de outras perspectivas, há um interesse muito grande na interdiscursividade presente, na relação interdiscursiva desses gêneros, que esses gêneros apresentam. Por isso, essas perspectivas optam por chamar os gêneros de gêneros discursivos. No entanto, como nós não pretendemos somente verificar esses aspectos mais de textualização enquanto materialidade, e também não nos interessa somente verificar essas relações interdiscursivas, já que nós não estamos inscritos na análise do discurso, nós optamos por chamar de gênero, que envolve tanto esses aspectos textuais, mas não somente textuais materiais, já que o nosso texto também envolve todo um contexto amplo em que esses actantes estão envolvidos, e também essas relações interdiscursivas que inevitavelmente perpassam qualquer texto. Em uma perspectiva sociocognitiva e discursiva, a linguística textual não poderia deixar de lado esses aspectos discursivos que também são evocados no momento da produção e da recepção de textos nas mais diversas práticas sociais. Por isso, apontar somente para um aspecto textual ou somente para um aspecto discursivo seria contraditório com a visão que nós pensamos hoje em relação à funcionalidade desses gêneros. E em relação também, é claro, às ideias que são desenvolvidas e aplicadas e verificadas nos mais diversos critérios de análise da linguística textual, especificamente do grupo protexto, do qual eu faço parte. Ao falar de gênero, pode-se lembrar imediatamente do conceito bakhtiniano de tipos relativamente estáveis de enunciado,
E o que isso quer dizer, Mayara? O que são esses tipos relativamente estáveis? Isso significa que os gêneros, eles permanecem, mas eles também se modificam. Como assim? Os gêneros são padrões que são utilizados para atingir os diversos propósitos comunicativos. Os gêneros, eles são estáveis porque eles continuam com um padrão que se repete para atender os mais diversos propósitos comunicativos. Mas os gêneros também, eles podem, em determinada medida, se modificarem, até mesmo deixarem de existir porque um novo gênero surgiu para atender àquela função que era exercida anteriormente. Então, por exemplo, os indivíduos de determinada sociedade, em determinadas circunstâncias, precisam dominar esses padrões de comunicação para que possam alcançar os propósitos desejados. Para isso, eles precisam conhecer, dominar o gênero mais adequado para aquele determinado fim. Então, por exemplo, se eu preciso solicitar alguma autorização em um ambiente mais institucionalizado, eu não posso simplesmente utilizar um pedido oral, informal. Eu preciso solicitar através de um gênero que seja mais adequado, um requerimento, por exemplo. No entanto, se eu quero pedir para que o meu esposo mude algum móvel de lugar, eu posso simplesmente fazer esse pedido oralmente mesmo, que certamente o propósito será alcançado. Eu não precisaria de um requerimento para que isso acontecesse dentro da minha própria casa. Então veja que é por esse motivo que os gêneros são padrões que se prestam a cumprir determinados propósitos e que todo o contexto dirá qual o melhor gênero a ser utilizado. Alguns gêneros, no entanto, podem acabar morrendo no decorrer do tempo. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o gênero carta, que na verdade há vários tipos de carta, mas estou falando de uma forma muito ampla, o gênero carta, ele se prestava a diversas funções e hoje em dia nós percebemos que algumas funções que eram exercidas anteriormente pela carta, hoje são atendidas por outros gêneros, por exemplo, pelo envio de um e-mail pessoal, um e-mail profissional, um e-mail institucional, que sirva para as diversas funções que atenda aos diversos objetivos dos sujeitos envolvidos. Então veja mais uma vez que é todo o contexto envolvido, a interação entre os interlocutores em determinada situação comunicativa que fará com que determinado gênero seja escolhido em detrimento de outro. Muitas vezes, são as práticas sociais e o meio em que esses gêneros circulam que fazem com que esses gêneros se modifiquem e muitas vezes até desapareçam. É por esse motivo, principalmente, que essa estabilidade dos gêneros de Bakhtin é relativa. Ao falarmos de gênero, também é comum lembrarmos do tripé clássico que apresenta as características básicas do gênero, que são tema, composição e estilo. Mesmo havendo mais dois aspectos fundamentais dos gêneros, o tema e o estilo, nós percebemos muitas vezes que, na prática de sala de aula, o que acontece é que esse gênero fica muito ligado à estrutura composicional. O que eu quero dizer com isso? Gênero não é a mesma coisa que estrutura composicional. Então, nós verificamos, por exemplo, uma receita a partir da estrutura que ela tem. Ali os ingredientes e o modo de fazer. No entanto, aspectos vários poderiam ser trabalhados nesse gênero específico. Então, por exemplo, em uma linguagem poética, essa receita, isso é muito comum nos livros didáticos, Receita de amor, receita de amizade. Nós temos sim ainda essa mesma estrutura, mas o conteúdo ali dentro daquele gênero, ele foi modificado. Isso significa que ele vai atender sim a outros propósitos. Então, uma estrutura como essa, por exemplo, dessa receita, ele não tem a intenção de simplesmente fazer você executar determinada atividade, ele não tem intenção de incitar você a determinada ação. Ele pode sim trazer muito mais uma reflexão ou
fazer você se deliciar no que está sendo dito. Então vamos lá. Muitas vezes modificar determinado aspecto desses 3 faz com que um novo gênero surja, porque ele vai servir a um novo propósito comunicativo, ainda que os outros aspectos sejam mantidos. Um terceiro ponto fundamental para falar sobre gêneros, como disse logo no início, a intenção é jogar essas características básicas, ao mesmo tempo trazer também reflexões. É uma reflexão acerca do estudo dos gêneros, mas que não está ligado a um gênero só. É uma análise desses gêneros em relação com outros gêneros, o que Adair Bonini chamaria de hipergênero. O que é, Mayara, então, esse hipergênero? O hipergênero não é um gênero grande. O hipergênero é um compósito de gêneros, uma relação entre gêneros que dividem o mesmo suporte. Então, por exemplo, se eu tenho o material didático, eu tenho ali tirinha, crônica, piada, poema. Então, veja, o livro didático comporta vários gêneros e esses gêneros muitas vezes estão em relação. Um exemplo disso também é o jornal, que apresenta uma notícia, classificados, carta ao leitor, editorial, e esses gêneros estão ali compartilhando o mesmo suporte e, mais do que isso, em relação ao outro muitas vezes. Então, é essa a necessidade de haver um novo termo que abarque a análise disso que é muitas vezes tomado como um gênero, né? O gênero livro didático, o gênero jornal, mas na verdade eles estão em um outro patamar. Na verdade, ali não tenho um gênero só, eu tenho vários gêneros que são apresentados nesse mesmo ambiente. Então, se eles têm essa característica de compósito de gêneros, se eles têm essa característica de unir diversos gêneros, eles não poderiam ser classificados da mesma forma que um gênero sozinho. E foi por isso que Adair Bonini chamou esse compósito de gêneros de hipergênero. Mais um aspecto muito fundamental do gênero, né, que é esse atendimento ao propósito comunicativo, é fundamental para quem quer tentar seleções. Como assim, Mayara? Você está querendo dizer que o gênero vai me ajudar em qualquer seleção que eu fizer? Exatamente. E por que eu estou dizendo isso? Pode ser que esse conteúdo, gênero, não esteja na sua seleção que você vai fazer. Mas por que eu estou falando que esse é um conteúdo riquíssimo e super importante para qualquer pessoa? Porque em determinada seleção eu preciso estar muito adequada ao gênero que é cobrado. Como assim, Mayara? Muitas vezes a gente pensa que redação é um gênero só. Se eu tenho, por exemplo, uma seleção como Prof. Letras, que cobra ensaio, artigo de opinião. Eu tenho, por exemplo, uma seleção como o Enem, que cobra um gênero específico, né? Redação do Enem, aquele texto dissertativo argumentativo, que pode ser classificado como um gênero por diversos aspectos que depois nós veremos aqui. Então, veja, a maioria dos textos dessas seleções, eles são predominantemente argumentativos. São textos que pedem para que você defenda de fato uma tese. Mas o modo de argumentar em cada um desses gêneros é diferente. Então, você precisa se adequar ao que esse gênero pede. Então, se você vai para o Enem sem saber o que é uma redação do Enem, ou se, por exemplo, você vai para uma seleção do Prof. Letras sem saber o que é um ensaio, sem saber o que é um artigo de opinião, você possivelmente vai dominar algumas coisas, né? Você pode até atender parcialmente ao propósito, mas você não terá domínio desse gênero que é cobrado. Por isso que é fundamental você estar alinhado às seleções que você for fazer, inclusive sabendo os gêneros que são mais cobrados nas provas discursivas. E quando eu falo que você pode atingir parcialmente essa nota, é exatamente por isso, porque você pode ter deixado de lado algum aspecto fundamental daquele gênero que foi exigido de você. Um outro aspecto fundamental do gênero é que os gêneros,
eles marcam também os papéis sociais dos interlocutores envolvidos na situação, e que determinados gêneros só podem ser executados ou só têm valor quando determinada pessoa que executa determinada função faz com que esse gênero aconteça. Como assim, Mayara? O que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, um laudo médico só é executável e aceito por um médico em relação, é claro, a um paciente. Esse mesmo médico, se estiver na casa dele, falando com seus filhos, e ele ordena alguma coisa, ou ele afirma alguma coisa, a função dele não é mais a função de médico. Ali ele desempenha o papel de pai em relação a um filho. Do mesmo modo, se eu tenho um juiz que profere determinada sentença judicial, ele ali tem o poder para isso, tem o papel desempenhado de juiz e sempre em oposição em relação a um réu, a um júri. Mas esse mesmo juiz, se ele estiver, por exemplo, enviando um e-mail para sua esposa, a relação dele ali com aquela mulher não é de juiz em um tribunal, etc. É sempre de um esposo em relação à sua esposa. Então veja que os gêneros, eles são aplicados nas mais diversas situações, sempre em interação com o outro, cumprindo determinadas práticas sociais que atendem a determinados propósitos e, em determinadas vezes, com alguém que tenha respaldo para fazer, para pronunciar e para fazer valer esse gênero. Então, eu não posso simplesmente dar um laudo médico, eu não posso simplesmente dar determinada sentença judicial. Eu precisaria ter um poder, ter um papel social desempenhado e respeitado e respaldado para isso. Então, esse também é um outro aspecto fundamental do gênero, que é marcar muito bem esses papéis sociais, pois quando eu escolho determinado gênero em detrimento de outro, todo esse contexto em que esses interlocutores estão inseridos são levados em conta. E também isso me leva a poder desempenhar determinado gênero e saber que esse gênero atenderá ao que eu espero ali naquela situação. Então, finalizo aqui esse vídeo afirmando para vocês que esse é um vídeo muito introdutório, muito conceitual, que teve apenas a intenção de fazer com que vocês reflitam acerca de algumas características desse gênero, acerca de algumas modificações que os gêneros eles tendem a ter, mas, sobretudo, a intenção é enfatizar como conteúdos que muitas vezes são vistos como específicos demais para a área de linguística ou específicos demais somente para professores de língua portuguesa, estão presentes na vida de qualquer pessoa, visto que todos nós, o tempo inteiro, independentemente do papel que desempenhamos, falamos através de textos. E todos esses gêneros, essas práticas sociais mais amplas, que são desempenhadas por todas as pessoas nas mais diversas situações, em relação aos mais diversos interlocutores, sempre se dão através de textos, sejam eles falados, escritos, sinalizados. Então eu espero que tenha ficado aqui nesse vídeo a importância de você conhecer o que é um gênero e você também saber que o gênero não é algo restrito a um estudioso de linguística, a um pesquisador, a um professor. Todos nós precisamos sim conhecer os gêneros e, na verdade, todos nós conhecemos os gêneros. Se nós nem conhecêssemos esses gêneros, nós não seríamos capazes de exercer qualquer tipo de comunicação. Espero interagir com você, continuar interagindo sobre isso. Você pode deixar as suas dúvidas, as suas sugestões aqui nos comentários. Você pode também acompanhar as redes sociais para ver as novidades que aparecem. Também participar do meu canal do Telegram para que a gente interaja, porque esses vídeos aqui
do YouTube, na verdade, são gêneros que geram esse primeiro contato, mas você pode sim continuar a interação comigo através das outras redes sociais. Te vejo então na próxima semana. Um abraço!